Vamos ao episódio número 17 da série Primeiras Frases em Japonês. Nessa série de aulas, em cada episódio, a gente ensina para você um elemento novo da língua japonesa e traz várias frases que usam esse elemento. Assim, além de você absorver esse elemento, essa estrutura, você vai aprender palavras novas. E quando você terminar essa série, você vai ter uma base sólida de conhecimento da língua japonesa. Esse é o episódio 17. E aqui nós vamos fazer frases negativas. Nós vamos falar que uma coisa não é determinada coisa. A gente já aprendeu a fazer frases afirmativas. É muito importante que você veja essas aulas na sequência para o que está sendo mostrado aqui fazer sentido para você, ok? Na primeira frase, temos o seguinte: Sore wa ai janai. Significa isso não é amor. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? Primeiramente, temos a palavra sore, que significa isso. A gente aprendeu anteriormente, né? Kore, sore, are. Isto, isso, aquilo. Então, ele está se referindo a alguma coisa, alguma situação que aconteceu e está falando para outra pessoa. Temos aqui a partícula wa, que significa o assunto principal, o tópico, né? Então, falando sobre isso, aí ele vai trazer alguma informação sobre isso. Aí temos aqui esta palavra ai, significa amor, ok? Ela é lida ai, ok? Com este kanji aqui. E no final, nós temos esta finalização janai. Isso é o elemento novo que nós temos aqui, que dá essa ideia de que não é. É ele que traz a ideia de negativo. Se eu quisesse fazer essa frase de forma afirmativa, eu falaria sore wa aida. Ok? Ou seja, isso é amor. Só que janai, né, ele dá a ideia de não é. Beleza? Isso aqui é uma frase bem filosófica, talvez você encontre numa música ou em algum discurso, alguma coisa, mas mostra bem essa estrutura de negação. Próxima frase. Ore wa nihonjin janai. Significa eu não sou japonês. Então temos aqui primeiramente a palavra ore, que significa eu. E essa é uma forma de dizer eu que é bem informal e ela é bem masculina também, tá? Dificilmente você vai ver uma mulher se referindo a eu utilizando essa palavra. E também você dificilmente vai ver alguém usando ela num contexto formal, num contexto respeitoso. É usado entre amigos, entre familiares, né? E coisas do tipo. Aí temos aqui a partícula wa. Então, falando sobre eu, aí ele vai trazer alguma informação a respeito do assunto principal aqui, que no caso é eu. E aí temos aqui nihonjin, que significa pessoa japonesa ou pessoa do Japão, né? Temos a palavra Nihon, que significa Japão, e Nihonjin é a pessoa do Japão ou o japonês. E aí temos aqui no final o janai, que dá a ideia de não é, e nesse caso aqui, não sou. Perceba que no português eu tenho eu sou, né? Ou então tu és, ele é. E nós somos, e assim por diante. No japonês não existe essa diferenciação de acordo com a pessoa. Então aqui foi usado janai para falar que alguma coisa não é, e aqui foi usado janai para falar que eu não sou, né, alguma coisa. Ok? Então essa conjugação aqui baseada em pessoa que existe no português não tem no japonês. É um aspecto que deixa o japonês até mais fácil. Ok? E aí, um ponto que eu não falei na frase anterior é que o janai, para negação, ele é informal, né? Janai, da ideia de não ser, e ele é informal. A gente, numa outra ocasião, vai ver a versão formal dele, mas só use ele em situações bem informais. Próxima frase, seguindo a mesma estrutura. Koko wa Nihon janai. Aqui não é o Japão. Então, é uma estrutura parecida que a gente já viu, só que temos aqui a palavra koko, que significa aqui. Lembra, nós temos também soko e asoko. Soko significa lá, soko significa aí,
perto de quem escuta, e asoko significa lá, né? Aí temos aqui a partícula wa, que indica o assunto principal. Nihon significa Japão. Janai, da ideia de não ser. Então aqui, falando sobre aqui, koko wa não é o Japão. Nihon janai. Próxima frase. Uso janai significa não é mentira, né? Você pode usar quando está contando alguma coisa para alguém e a pessoa duvida do que você está falando, você quer falar que não é mentira, temos a palavra so, que significa mentira, ok? Ó, o so. E aí temos o janai aqui no final para dar a ideia de não ser. Então, o so janai não é mentira. Agora temos o contrário. Hontou janai não é verdade, ou também utilizado num contexto de não é sério, né? Temos aqui a palavra hontou, que significa verdade, né? Então, quando eu falo hontou janai, eu estou falando não é verdade. Na próxima frase, sore suki janai, isso eu não gosto. Temos aqui novamente o sore, que significa isso, né? Se referindo a alguma coisa que está próximo do ouvinte, da conversa. E aqui nós temos uma palavra, suki, que significa gostar. No japonês, ele não é um verbo, tá? Gramaticalmente ele é um adjetivo, mas não se preocupa com isso. Aprende primeiro o padrão, ok? E aí, se eu quero falar que eu não gosto de algo, eu tenho que falar suki janai, né? Então, ó, sore suki janai, isso eu não gosto. Se eu quisesse falar isso eu gosto, eu poderia falar sore suki, ou então sore suki da, mas aqui ele está na negativa. Sore suki janai, isso eu não gosto, ok? Então temos aqui suki, que significa gostar, e janai significa a ideia de não ser. Seguindo o mesmo padrão aqui, com uma leve diferença, mo suki janai significa eu não gosto mais, ou então eu já não gosto de alguma coisa. Esse mo, da ideia de já ou de mais, né? Uma palavra que existe, por exemplo, é mo ichido, significa mais uma vez, né? E aí ele tem esse mo, né? Então quando eu falo mo suki janai, estou falando eu não gosto mais de determinada coisa, ou eu já não gosto disso mais, ok? Próxima frase. Kyou wa doyoubi janai. Hoje não é sábado. Temos aqui a palavra kyou, que significa hoje. Aí eu tenho aqui a partícula wa, que indica o assunto principal. Então, falando sobre hoje, né? Doyoubi significa sábado. Então, temos mais um dia da semana aí. Não precisa se preocupar em memorizar tabelas, né? Você consegue aprender à medida que vai vendo frases que usa cada dia da semana. Quando menos espera, você já vai saber todos. O mesmo vale para meses, partes do corpo e coisas do tipo, né? Então, doyoubi janai não é sábado. Esse doyoubi significa sábado e o janai significa não ser. Então, não é sábado. Próxima frase. Omae no sei janai. Não é sua culpa, né? Então, é o seguinte. Omae significa você. Só que essa é uma forma bem informal, ok? Omae. Não sai usando na rua com qualquer pessoa, com estranho, ou com pessoas hierarquicamente superiores a você, como um professor, um pai, uma mãe, né? É você num contexto bem informal, ok? Aí temos aqui a partícula no, que serve para você atribuir uma coisa a outra, dizer que uma coisa pertence a outra. E aí temos a palavra se, significa culpa, responsabilidade, no mau sentido, tá? No sentido de culpa mesmo. Então, omae no se, sua culpa. Janai, não é. Então, não é sua culpa. Omae no se janai. Próxima frase. Mada haru janai. Ainda não é primavera. Haru significa primavera, ok? Aí temos aqui mada, que significa ainda. Aí temos o janai, que dá a ideia de
não ser. Então, não é primavera ainda. Mada haru janai. Ainda não é primavera. Ok? Próxima frase. Warai goto janai zo. Não é coisa para se rir, né? Aqui temos alguns elementos novos. Primeiramente temos essa palavra aqui, ó, warai goto. Essa é uma palavra que não necessariamente existe no português, porque ela literalmente significa coisa para rir. Ela vem de warau, que significa rir. É um verbo, a gente vai estudar verbos mais para frente, mas só para você entender. Warau significa rir, dar risada. E koto, que significa coisa. Só que aqui ele mudou a leitura para goto, ok? Trate isso como uma palavra única, tá? Apesar dela ser derivada, tá? Dessas duas, trate como uma palavra única, né? É igual em português, guarda-chuva. Você trata guarda-chuva como uma coisa, uma palavra, apesar de ser derivado do ato de guardar e da palavra chuva, tá? Mesma coisa. Guarde como uma palavra única. Então, warai goto, coisa para se rir ou coisa engraçada, tá? Janai. Janai não é, então não é coisa para se rir. E aí temos esse zo no final. Isso aqui é partícula de fim de frase para dar sentimento, ok? Você vai ver isso aparecer no japonês, principalmente na linguagem falada, e ela transmite algum sentimento para a frase. Nesse caso aqui, esse zo no final, ele transmite bastante assertividade, você está colocando bastante autoridade no que você está falando, ok? Então, ó, warai goto janai zo, ó, tô te chamando a atenção, que isso não é coisa para se rir, ok? Esse zo no final que dá essa conotação de chamar a atenção, de ser bem assertivo, de ser bem autoritário no que eu tô falando, ter bastante certeza do que eu tô falando, ok? E para finalizar, kafunjo janai kana? Será que não é alergia ao pólen? Nessa frase, nós vamos ter outra partícula de fim de frase, né, que eu vou mostrar para você. Primeiramente, temos essa palavra aqui, kafunjo, significa alergia ao pólen. É uma coisa comum no Japão, tá? Principalmente quando surge a primavera e as flores começam a brotar e espalha pólen, bastante gente fica alérgica a isso, então muitos começam a usar máscaras e tudo mais. Aí temos aqui o janai, né? Não é. Então se eu falar apenas kafunjo janai, eu estou falando não é alergia ao pólen. Só que quando eu falo esse kana no final, kafunjo janai kana, eu estou falando será que, né? Ele dá essa conotação de será que. Isso aqui é partícula de fim de frase também, né? Esse K no final é aquela partícula que indica dúvida, indica opções, indica que a informação está aberta. Tanto que a gente aprendeu a fazer perguntas usando ela, ok? Mas ela não é um ponto de interrogação, não indica que é uma pergunta. Ela indica que é uma dúvida, que é uma informação em aberto, né? Então, ó, kafunjo janai ka dá a ideia de é ou não é alergia ao pólen? Estou em dúvida, não tenho a resposta. E esse na no final, junto com kana, dá essa ideia de suposição, né? Será que é tal coisa? Será que não é tal coisa? Será que está acontecendo isso? Será que está acontecendo aquilo? Ok? Então, na aula de hoje, nós tivemos aí duas partículas de fim de frase, além da estrutura janai, que serve para fazer negação, e todas as palavras novas que você aprendeu. Deixa um comentário aí dizendo o que você aprendeu de novo, o que você achou do vídeo, deixa suas dúvidas também. Clica no gostei, como sempre, se inscreve no canal se você não está inscrito, e a gente tem ainda muitas aulas de primeira frase vindo pela frente. Isso aqui é um curso completo de primeiras frases em japonês. Você vai ver centenas de frases e vai desenvolver os seus fundamentos aí na língua japonesa.